Oi, primeiro ano. Hoje a gente vai começar atividades do Aprender Sempre, que vocês já estão acompanhando pelo Centro de Mídias, mas também a gente vai dar continuidade a essa apostila. Então, vocês estão começando a ver, né? Vocês estão relembrando equações de primeiro grau. E aí fala sobre o equilíbrio, né, dessa equação, tanto quanto das outras. E nós, então, vamos agora nesse joguinho aqui, onde a gente tem uma balança, demonstrar para vocês um pouquinho desse equilíbrio, certo? Então, aqui é um joguinho que eu peguei aqui na internet mesmo, só para a gente poder relembrar esse conceito. Então, aqui eu vou começar aqui com o básico, só para a gente saber da balança. Então, aqui a gente tem uma balança de pratos, né? Onde, para ter o equilíbrio, que tá aqui no caso, a gente tem que ter a mesma quantidade na direita quanto na esquerda. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui uma bolinha, né? Pode ver que aqui ficou mais pesado, então abaixou. Se eu colocar uma bolinha em um quadrado, né? Ficou mais pesado ainda, ou seja, o lado de cá, ele vai ser maior do que esse lado, onde eu não tenho nenhuma bolinha nem um quadradinho. Para eu ter uma igualdade, eu preciso também colocar uma bola e um quadrado, certo? Então, eu mantive essa igualdade. Os pratos entraram em equilíbrio, então eu tive uma igualdade. Então, uma bolinha mais um quadradinho é igual a uma bolinha e um quadradinho. E esse vai ser o conceito da nossa equação de primeiro grau. O que eu vou ter de um lado, apresentando o valor da nossa incógnita, o valor do x, eu tenho que ter do outro, né? Então, para eu resolver, para eu determinar esse valor de x, eu tenho que achar o equilíbrio entre um lado e o outro. Então, agora aqui eu vou começar a usar variáveis. Então, aqui, ó, tem o x. Vamos colocar aqui o x. Então, ó, o meu x aqui tá valendo 1, certo? Então, aqui esse lado ficou mais pesado. Se eu colocar outro x, eu vou ter 2x. Então, 2x, ele é maior do que 0, né? Porque o meu x aqui vale 1. Então, para eu conseguir equilibrar essas balanças, eu vou precisar colocar 2, né? Porque o meu x não vale 1. Então, 2 vezes x é igual a 2, ou seja, 2 vezes 1 é igual a 2. Então, eu mantenho esse equilíbrio, certo? Se eu não tenho esse valor, se eu não sei determinar esse valor de x, que nós fazemos as operações para determinar. Então, vamos fazer aqui agora com operações. Então, ó, eu tenho o valor de x, vamos colocar vezes 1. Então, ó. Porque aqui então, ó, x mais 1 é igual a 0. Então, ó, se o x vale 1, né? Tá aqui. 1 mais 1, para eu colocar essa igualdade, qual será o valor desse lado? 2, né? Porque se x vale 1, 1 mais 1 é 2. Então, se eu colocar 2 números aqui, eu voltei a ter a igualdade. Agora, eu alterei o valor do meu x. O valor do meu x, então, aqui vale 3, né? Então, ó, vai ficar 3 mais 1. Vocês podem ver que aqui ficou mais pesado, né? Porque 3 mais 1 é 4. Então, 4 é maior do que 2. Então, a gente já teve um desequilíbrio nessa minha balança, porque eu mudei o meu valor de x. Se eu colocar agora aqui o valor de x, o que aconteceu? Ficou 3, que é o valor do meu x, mais 2, 5. Então, 5 é maior do que 4. Por isso que agora a minha balança, ela se desequilibrou, né? Desceu um pouquinho aqui o lado direito. Então, para eu colocar esse equilíbrio, seria aqui também não deveria ficar 5. Então, eu coloco mais um valor de 1. Mantive o equilíbrio. É isso que vocês devem fazer, que a gente tem esse conceito de equilíbrio de uma equação de primeiro grau.
Bom, pessoal, então aqui a gente tem uma equação do primeiro grau, como que ela é, né? Então, a minha incógnita, ela não é elevada a nenhum número. Normalmente, ela pode ser acompanhada por um coeficiente, né? E também vamos ter um coeficiente que ele é independente, né? Ele não depende desse valor de x. E aqui o A, ele depende desse valor de x, né? Porque ele é o valor dependente, porque ele sempre vai estar multiplicando a nossa incógnita. E aí, a gente também tem o princípio da equivalência, ou seja, tudo que eu faço de um lado da minha igualdade, eu devo fazer no outro, certo? Para manter essa igualdade. Igual eu expliquei na balancinha aí para vocês. Então, aqui nós vamos ter os nossos coeficientes, que seria aqui o A e o B. E o nosso x é a nossa incógnita. Então, como que eu determino quem é esses valores desses coeficientes? O coeficiente A, ele é o que acompanha o x, certo? Então, aqui, quem que é o coeficiente A? Ele é o 4. Mas antes de fazer isso, a gente tem que igualar essa equação a zero. Então, para eu igualar essa equação a zero, eu preciso passar esse valor, né, o valor de um lado para o outro, trocando a operação, né? Se aqui está, aqui o 16, ele está positivo, ou seja, ele está somando, ele vai passar para o outro lado, subtraindo, assim eu consigo igualar a zero. Então, vai ficar 4x mais 2, o 16 vai passar para o outro lado, subtraindo, então, menos 16, igual a zero, né? Porque aqui, gente, a nossa operação, ela não está igualada a zero. Então, para determinar esses coeficientes, eu preciso também igualar a zero. Então, ó, vai ficar 4x. Então, agora eu somo aqui, né, os meus números independentes. Então, vamos lá. Devo 16, tenho 2, devo 14. Certo? Agora sim eu consigo determinar o valor do meu B e do meu A. Então, A ele é o 4, é o que acompanha o X, o coeficiente B é o termo independente, que é o menos 14. Certo? Assim eu determino os meus coeficientes. E também, para iniciar, nós precisamos diferenciar o que é uma expressão algébrica e uma equação. Então, uma expressão algébrica é aquela expressão que vai conter números e letras ou somente letras. E uma equação vai ter uma relação de igualdade, certo? Então, por exemplo, aqui uma expressão algébrica, 4x mais 3. Eu tenho números e eu tenho letras. Uma equação vai ter uma igualdade. Então, por exemplo, 4x igual a 4. Então, aqui eu tenho letras e números e eu tenho uma relação de igualdade. Então, essa que é a diferença entre uma expressão algébrica e uma relação e uma equação. No livro de vocês tem algumas questões, eu vou fazer para vocês um Google Formulários com as questões que vocês devem ver lá, tá? E aqui eu vou resolver algumas só para demonstrar e facilitar para vocês a resolução que vocês devem fazer. Então, aqui a gente deve colocar, pessoal, a sentença, colocar de uma forma matemática o que essa sentença está descrita. Então, vamos lá, ó. Um número mais 2 é igual a 7. Eu sei que número que é esse? Não, então ele é x. Então, o número mais 2. Então, mais 2 é igual a 7. Tudo bem? Isso daí depois vocês têm que colocar aqui os valores na balancinha, tá bom? Então, aqui, ó. O dobro de um número. O que é o dobro, pessoal? Não é 2 vezes, não é? Então, o dobro de um número, eu sei que número que é esse? Não sei, então é x. Então, o dobro de um número que eu não conheço, então 2x. Menos 6 é igual a 34. Olha que muito simples isso, não? Então, ali agora, a terça parte. O que é a terça parte ou metade? A gente não tá falando de uma divisão? Então, a terça parte é um número dividido por
3, né? Metade é um número dividido por 2. 1/4, número dividido por 4. Então, ó, a terça parte de um número, eu sei que número que é esse? Não. Então, seria x sobre 3. Então, a terça parte de um número mais 5 é igual a 29, certo? Bom, já nesse tema 2, vocês têm que fazer o quê? Saber quais são os coeficientes, saber diferenciar equações de uma expressão algébrica, que foi o que eu já expliquei. Eu vou fazer aqui para vocês esse 4. Então, ó, determinem quais das equações o valor de x é igual a 5, substituídos nas equações. Então, aqui, pessoal, ele já falou o valor, qual que é o valor do meu x. Então, o meu valor de x é igual a 5. Então, no lugar do x, eu vou pôr o 5. Então, ó, vai ser 3 vezes 5 mais 10 é igual a 4 vezes x, ou seja, 4 vezes 5 mais 5. 3 vezes 5, 15, mais 10. 4 vezes 5, 20. 20 mais 5. Então, 15 mais 10, 25. 20 mais 5, 25. Bom, pessoal, essa igualdade não é verdadeira? 25 não é 25? Então, para essa equação dar certo, né, para ela ser verdadeira, o meu valor de x é 5 sim. Então, a primeira equação, a é o x vale 5. Vamos ver a B agora. Então, ó, no lugar do x eu vou pôr o 5. Então, a gente diz, pessoal, que esse valor é a raiz da minha equação, tudo bem? Então, agora vamos ver se o x aqui também vale 5 na B. Então, no lugar do x, eu vou colocar o 5. Então, 5 mais 12 é igual a 8 vezes x. X é o quê? 5 menos 2. 5 mais 12, 17. 8 vezes 5... 40 menos 2. 17, 40 menos 2, 38. E aí, gente, 17 é igual a 38? Não, né? Então, esse valor aqui, o x não é a raiz dessa equação. Tudo bem? O 5, ele não é a raiz dessa equação. Por quê? Porque isso aqui não é uma verdade, isso aqui não é uma igualdade correta. Então, vamos ver qual que é o valor de x? Para eu saber qual que seria o valor de x, a gente tem que o quê? Isolar esse valor de x, né? Então, ó, x, o 12, eu vou passar por ele para o outro lado com o sinal contrário, com a operação contrária. Esse aqui ele tá somando, ele vai passar subtraindo. Então, menos 12. Esse 8x, ele vai passar para o outro lado, subtraindo. Então, menos 8x. E o 2 está aqui. Então, de um lado vai ficar os valores de x, né? E no outro só os números. Então, se eu tenho x, 1x menos 8x, eu vou ter menos 7x. Menos 12 com menos 2, menos 14. Vou isolar aqui o x, eu vou passar o 7 que está multiplicando, vai passar dividindo. O sinal fica aqui, tá, pessoal? Dividido por 7. Então, menos 14 dividido por 7 dá menos 2, né? E aí, vamos lá. O meu valor de x, ele não pode ficar negativo. E lembra que eu falei para vocês do nosso princípio de equivalência? Então, eu tenho que multiplicar por menos 1 para poder tirar esse menos aqui. Porque menos com menos fica mais. Só que eu não posso fazer isso só de um lado. Tudo que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro. Então, eu vou multiplicar tudo por menos 1. Então, menos x vezes menos 1, menos com menos, mais x vezes 1, x, né? Então, mais x. Menos 2 vezes menos 1, 2 vezes 1, 2. Menos com menos, mais 2. Então, meu valor aqui de x nessa segunda equação, ele é 2, ele não é 5, tudo bem?